Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente no canal do YouTube Tatiana Benites, assistindo ao nosso programa, nos prestigiando. Se você está aqui agora, deixa seu like, né? Deixa seus comentários, fala pra gente se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, o que você achou e o que você está achando do que a gente vai falar aqui. E se você ainda não segue o nosso canal, segue o nosso canal, compartilha os nossos vídeos com as pessoas que você conhece e não esquece de falar que a gente também está na TV Mundo Maior. Agradeço a todos que estão assistindo a gente pela TV e que estão ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Então, se vocês estão assistindo a gente por esses outros canais, convido vocês a também virem até o YouTube, conhecer o nosso canal. A gente tem uma programação durante toda a semana e que vocês também possam seguir a gente, deixar os seus comentários, deixar o like de vocês, tá bom? Muito obrigada. Dito isso, hoje nós vamos falar sobre o filme Adeus June. É um drama. O filme ele foi lançado para nós no dia 24 de dezembro de 2025 na Netflix. Tem uma duração de 1 hora e 54 minutos. É uma comédia dramática, um drama, né? A direção é de Kate Winslet. É exatamente aquela que fez o Titanic, né? O roteiro é de Joe Anders e conta com a Kate Winslet no elenco, com a Toni Collette, então é um filme muito bom. O título original é Goodbye June, né? E, bom, é um filme bem dramático, né? Hoje a gente não tem a presença do nosso amigo Damião, infelizmente, mas na próxima semana ele vai estar aqui com a gente. E então eu vou falar um pouquinho sobre a ficha técnica desse filme. Bom, já falei um pouquinho para vocês do elenco, da duração, e vou falar então um pouquinho sobre o que é esse filme, sobre o que se trata. Em Adeus June, uma família pouco tradicional se reúne às vésperas do Natal para cuidar da mãe que está doente. Então, enquanto as comemorações natalinas se aproximam, uma mudança repentina no estado de saúde de June obriga os 4 filhos bem diferentes e distantes um do outro a se reencontrarem. Ao lado do insistente pai, o quarteto mergulha em caos diante da potencial perda da mãe. Mas a perspicaz June é quem dita as regras de sua partida, orquestrando seu fim a partir dos próprios termos, planejando tudo com o seu humor ácido, sua honestidade sem papas na língua e com muito amor. Bom, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual aí desse filme, eu vou passar para vocês aqui a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinhetinha, a gente já pode começar a fazer a nossa análise espiritual aqui do nosso filme Adeus June, né? Bom, é um filme que vai fazer a gente pensar muito no conceito de família, no conceito dos irmãos, de por que naquela família vem pessoas que não se gostam ou que não se dão bem. Logo no início, né, do filme, existe já aquela coisa entre os irmãos, quem que vai ligar para outra irmã, quem que vai falar com ela, que a mãe não está bem, que a mãe foi para o hospital, e
a gente já começa a ver que tem alguma coisa aí, né. Mas, existe 2 irmãs que elas têm uma rixa entre elas não se conversam, elas não falam direito, mas a doença da mãe, né, essa internação da mãe, faz com que elas sejam obrigadas a suportar, né, a estar juntas no mesmo ambiente. E até que a mãe fala: "Espera aí, né, eu tô indo embora, como é que elas vão ficar, né, os filhos têm que se unir, têm que ficar próximos, não pode ser dessa forma, né, não pode ser desse jeito". E ela arranja um meio ali de ver e o objetivo dela passa a ser que as pessoas se unam na família, que as irmãs, se conversem, que elas sejam amigas. E isso faz com que, tragam algumas reflexões aí, no meio do filme, né. E aí a gente vai recorrer ao evangelho, né, que fala sobre a família, né, fala sobre os laços da nossa família, né. Os laços de família, no capítulo 4, "Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo", na parte "A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe", no item 18, diz o seguinte: "Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortes e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, pensar que não existe mais outra vida, né? Uma outra continuação, pensar que não existe a gente se reencontrar novamente, isso sim destruiria esses laços, mas esses laços continuam. Então, quando a gente pensa em reencarnação, a gente pensa em por que que veio essa pessoa justo para minha família? Por que que tinha que ser comigo, né? Por que que meu irmão é dessa forma tão diferente de mim, ou meu pai, ou minha mãe, né? Pessoas que não têm essa ligação comigo. Bom, diante dos estudos de Kardec, a gente sabe que nós precisamos vir a esta família, ainda que tenhamos um passado ligado a ela ou não. Ah, mas sempre a gente vai estar ligado às mesmas pessoas? Não necessariamente. Sempre essa pessoa já teve alguma coisa, já foi da minha família? Não necessariamente. Por quê? Porque os nossos laços familiares, eles são por afinidade. Então não é por acaso que nós estamos naquela família, dentro daquela casa, com aquelas pessoas, né. E não é por acaso que nós passamos por determinadas provas, porque quando nós escolhemos ou que nós somos sugeridos para ir àquela família, nós estudamos isso, nós aceitamos essas condições, nós sabemos o que nós vamos sofrer ali naquela casa, o que nós vamos passar, o que nós precisamos trabalhar em nós para nós nos melhorarmos. Então, tudo isso já está ali escolhido, já está ali para que nós consigamos evoluir. Então, nós escolhemos, a família, nem sempre 100%, às vezes é sugerido e vão dizer: "Olha, você precisa voltar para aquela família ou chegar naquela família, né, porque você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Ou você precisa também ajudar essas pessoas a se melhorarem nisso, nisso e nisso, que é algo que você já melhorou numa vida passada e eles precisam da sua presença para você auxiliá-los". Então, tudo isso pode ocorrer.
Então, quando a gente vê uma família onde entre os irmãos, como acontece aí no filme, entre os irmãos, no filme, nós estamos falando do filme Adeus Johnny, né? Entre os irmãos existe inveja, existe ciúme, né? Existe desavença, aqueles irmãos que não podem nem se olhar, que não se gostam. Então, tudo isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer por coisas, por fatores que aconteceram nesta vida, né? Ou porque nós não somos compatíveis, né? Nós não viemos por causa desta afinidade que liga a cada um das pessoas da nossa família. Nós viemos porque nós precisávamos estar ao lado dessa pessoa, talvez por causa de alguma prova que nós precisamos passar, né? Ou alguma expiação, mas que sempre tem um aprendizado por trás disso. Existe também aquele irmão, ou aquela irmã, que são exemplos, né? Que são os bons exemplos, que são aquelas pessoas que nós queremos seguir, que nós queremos por perto, que nós temos esse elo emocional, vibracional, né? Porque nós temos essa conexão com eles. Então, o filme mostra muito, né, a questão da mãe querendo tanto essa união dessas duas irmãs, né, que não se dão, que não se falam e tudo mais, e que mais para frente, não vou dar muitos spoilers, mas a gente descobre que o porquê de cada um ter esta ação, né, esse sentimento em relação ao outro. Né? Por que, que ela é tão agressiva? Por que, que a outra é sempre tão na defensiva e a outra é tão agressiva? Por que, que uma tenta ser amorosa ou tenta estar mais próxima, se acercar mais dessa pessoa e a outra tenta fugir? Por que, que existe esse sentimento entre uma pessoa e a outra? Então sempre tem um porquê, existe uma origem a esses sentimentos. Na maior parte das vezes a origem está aqui nesta vida. Está aqui por causa das nossas ações, por causa dos nossos pensamentos, por causa de coisas que nós falamos, coisas que nós demonstramos. A maioria das vezes é aqui mesmo. As nossas dívidas, aqui mesmo que a gente está fazendo mais dívidas, né? Mas se a gente não encontra nenhuma explicação nessa vida, existe alguma coisa que fez com que essas pessoas tivessem que estar numa mesma família e ter tantas desavenças, né? E a gente vai encontrar essa explicação numa vida anterior. Né? Então, o filme traz uma reflexão muito boa de união, de família e dessa questão dos irmãos, de por que que a gente está nessa mesma família, 4 irmãos tão diferentes, né? E as diferenças fazem com que nós cresçamos. É isso que a gente precisa ter em mente. A diferença faz com que a gente tenha que usar a nossa criatividade para conversar de uma forma melhor com o outro, para fazer algo que agrade o outro, que não seja do meu agrado, mas que seja do agrado do outro, né? Faz a gente ter que estudar um pouco mais o que agrada, o que é certo, o que é errado para o outro, para a gente conviver melhor, para que a gente não magoe um outro, ou não magoe nossos pais, ou as pessoas que estão próximas, os nossos filhos. Então, as diferenças, gente, elas são muito positivas para a nossa evolução.
Porque se não fosse, a gente não estaria aqui nesse planeta com tantas diferenças. Isso faz com que a gente pense o porquê nós estamos aqui, por que nós temos que viver em sociedade. Uma outra reflexão que o filme traz, perdão, é a questão da atenção e o cuidado com os pais. Né? Nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros, independentemente de se nós classificamos as pessoas como boas ou ruins conosco. Né? Uma coisa que é importante a gente deixar claro é que os pais, eles têm a obrigação, já que eles aceitaram ser pais, de cuidar dos filhos, de fazer o melhor por eles, pela educação e fazer com que eles tenham um bom exemplo dentro de casa, eles sendo pais. Né? Agora, qual é a obrigação dos filhos com os pais? Os filhos também não teriam que, diante de toda a gratidão do que os pais fizeram com eles, também cuidar dos pais quando eles precisem? É claro que os nossos pais, muitos deles, né, falam assim: eu não quero que ninguém cuide de mim, eu tenho total. Eu sei muito bem o que eu posso fazer, né, eu tenho total autonomia, né, eu posso me virar sozinho. E às vezes, graças a Deus, tudo isso é verdade. Mas às vezes a gente precisa cuidar, né? A gente precisa que essas pessoas recebam os cuidados necessários e por mais que ela não tenha essa consciência, ela precisa. E nós, como filhos, precisamos conseguir ver esse tipo de coisa e auxiliar no que for possível. Ah, mas meus pais não foram muito bons comigo, não merecem esse tipo de coisa. Tudo bem, essa é a sua consciência. Será que esse é o certo a fazer? Né? Se cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua consciência, acho que a gente precisa levar isso em consideração, mas a gente precisa levar em consideração que eles nos trouxeram, nos deram a vida, nos deram a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Então, só isso já seria um grande motivo de nós termos uma gratidão por esses seres. Embora os comportamentos muitas vezes não sejam condizentes, né, não sejam bons, fica aí uma reflexão para a gente pensar em como que a gente pode progredir, evoluir, pensando no próximo. E lembrando que no Evangelho tem aquela parte que fala fazer o bem sem olhar a quem. E é tão difícil quando as pessoas estão do nosso lado, né? É mais fácil a gente ajudar uma pessoa que a gente não conhece, um desconhecido, porque a gente não sabe o que ele fez, a gente não sabe o que ele é capaz de fazer, a gente sabe às vezes o que dizem, uma pessoa boa, né? Mas a gente não sabe se essa pessoa realmente vai continuar sendo boa, se vai ser boa comigo e vai ser ruim com meu vizinho, né? Mas é mais fácil a gente fazer uma boa ação para essa pessoa, porque como essa pessoa não é próxima de nós, a gente não sabe muitas coisas dela. Agora, quando essa pessoa é próxima de nós, faz parte da nossa família ou vive conosco, a gente sabe os defeitos, a gente sabe que aquela pessoa irrita, que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa não vai dar valor quando você fizer, e daí a gente deixa de praticar o bem dentro das nossas próprias casas. Então, isso também faz com que a gente reflita nesse filme. O Adeus June faz a gente ver muitos fatores, faz a gente ver o vício do pai, faz a gente ver como cada um encara as situações de uma forma diferente, porque nós somos seres diferentes. Então são 4 filhos, um marido, e cada um vê a situação de uma forma diferente.
E a gente julga o outro porque aquele outro não tem as mesmas perspectivas que eu. E isso é normal, a gente julgar o próximo, porque o meu sentimento é de tal forma e você deveria estar sentindo o mesmo. Será? Essa coisa do deveria é muito difícil, gente. Por que a gente tem que pensar igual? Por que a gente precisa fazer as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes, sentir a mesma coisa? Não. O luto para cada um é diferente. A doença para cada um é diferente. O como eu encaro uma situação é diferente para cada um. Sabe por quê? Porque cada um tem uma vivência diferente. Cada um passou por diferentes situações. E embora eu tenha passado pela mesma pobreza, pela mesma dificuldade, pela mesma questão do emprego que você, pelos mesmos maltratos que você, cada um ainda assim é diferente. Então é muito fácil quem está de fora falar, mas você deveria estar pensando assim, 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 porque você passou por tal, 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 tal coisa. Só que você não sabe como eu me senti quando eu passei por aquilo. Eu posso ser uma pessoa que passei por aquela situação difícil, mas que já nem penso mais nessa situação. Que isso me afetou, mas que agora já não me afeta tanto. Enquanto outra pessoa que passou pela mesma coisa que eu, ainda pode ter esse sentimento ruim dentro dela, porque ela ainda não conseguiu trabalhar bem esses sentimentos. E isso ainda afeta. Isso ainda traz alguns gatilhos, ainda traz alguns traumas. E tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo, né? O filme faz a gente refletir sobre esse tipo de coisa. Porque a gente tem um filho que tem determinadas atitudes, que é um filho homem diante de 3 mulheres irmãs e que cada uma está passando por um momento diferente na vida. Cada um tem um apoio ao outro diferente. Eles resolvem começar a se preparar para aquele momento de despedida da mãe. É claro que pensando sempre no quanto tempo ela ainda vai ficar, mas cada um encara de uma forma diferente essa questão da despedida. Ninguém entende os sentimentos do pai, que tem alguns comportamentos diversos, alguns comportamentos divergentes das coisas que eles acreditavam que o pai deveria pensar ou falar, mas ninguém sabe o que ele está sentindo, como ele está se sentindo. Ninguém pergunta. E o diálogo, gente, é tão importante. A forma com que a gente se comunica é tão importante. A gente não fala as coisas que a gente sente. Ou a gente fala em partes. Ou a gente se compara com o outro. E isso é muito ruim. Porque o meu sentimento é diferente do outro. E a gente não tem que se comparar. Mas a gente o tempo inteiro está se comparando. A gente compara o que a gente tem com o que a gente não tem, por que o outro tem, por que o outro não tem. Então, o tempo inteiro a gente tá nessa gangorra aí de comparação. O filme traz essa reflexão para nós também. E o filme traz também a questão mais central do filme, Adeus June, é sobre a doença. Sobre a doença na questão central de uma família. É uma prova só para aquela pessoa que está passando? Ou é uma prova para todo o entorno familiar que a gente tem? Algumas pessoas, algumas famílias se mobilizam completamente e a família modifica completamente o seu comportamento por causa da doença de uma pessoa. Outras famílias não se mobilizam dessa forma. Algumas famílias precisam se rearranjar, rever os seus valores,
por causa de uma doença de alguém, ou por causa de um luto de alguém. E será que essa doença foi programada? Ou que ela foi em vão? Ou será que essa doença ela foi adquirida aqui? Não importa. Se a gente for pensar, ai, mas isso é coisa de outra vida, mas foi escolha nossa, pode ser também. Ai, mas aconteceu isso porque essa pessoa usou drogas, por isso que ela teve as consequências do que ela plantou aqui. Também pode ser. Mas o importante, gente, é que a gente aprenda com cada situação, que a gente reveja os nossos valores com essas situações, que a gente consiga ser pessoas melhores passando por isso, se unindo, ajudando mutuamente uns aos outros. São esses os valores que são levados em conta no plano espiritual. É isso que faz da gente pessoas boas ou pessoas más. Pessoas que estão evoluindo ou pessoas que não estão evoluindo. A gente precisa entender que essas provas, elas vão acontecer numa família, em outra, num momento ou em outro da nossa vida, e que elas estão aí para ajudar a gente a crescer, a se unir, a pensar nos nossos valores, no que nós precisamos valorizar aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados. Então, pensem nisso. Eu espero que essa reflexão tenha servido muito para vocês, que vocês assistam esse filme, que vocês coloquem aqui os comentários pra gente, o que vocês acharam do filme, quais são as reflexões que o filme trouxe para vocês, e que a gente possa se encontrar aqui nas próximas semanas, porque nós estaremos aqui na próxima semana para analisar mais um novo filme, ou uma animação, ou uma série, e a gente aceita as sugestões de vocês também, que vocês possam mandar para a gente aqui algumas sugestões. Lembrando que nós já temos mais de 250 análises de visões espirituais no nosso canal do YouTube, e que você pode buscar ali o filme, a série, e ver se a gente já analisou, o que vocês acham dessa análise, e que a gente aceita as próximas sugestões também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.